Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. O time de Zé Ricardo tem mudanças para enfrentar o Bangu pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece nesta quinta-feira, dia 17, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Vasco e Bangu se enfrentam nesta quinta-feira em São Januário a partir das 20 horas e 30 minutos pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um empate e 3 vitórias consecutivas, o Vasco conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Estadual na última rodada. Perdeu para o Botafogo pelo placar de 1-0 no Maranhão. Atualmente a equipe soma 13 pontos e busca se manter na zona de classificação para as semifinais. Já o Bangu, com 6 pontos, vem de 2 empates consecutivos e entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição. O goleiro contratado pelo Vasco da Gama para esta temporada, Thiago Rodrigues, concedeu entrevista coletiva na terça-feira, onde falou, entre outros assuntos, do próximo adversário do Cruz Maltino no Campeonato Carioca, que é o Bangu, nesta quinta-feira. O dono da meta vascaína projetou uma partida dura contra o Alvirrubro e ainda comentou sobre o reencontro entre o Gigante da Colina e um dos seus grandes ídolos, o ex-jogador Felipe, que ensaia seus primeiros passos no comando da equipe da Zona Oeste Carioca. Abre aspas, o Felipe descarta apresentações, tem seu nome na parede dos grandes jogadores do Vasco, muito respeito por ele e por sua equipe. Esperamos um jogo difícil, mas sabendo dos nossos objetivos no Carioca, com os pés no chão, vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo, fecha aspas, disse o goleiro. O lateral direito Everton deverá voltar à equipe como titular, após cumprir suspensão no jogo de domingo. Outras mudanças poderão acontecer, mas a tendência é que o time seja o mesmo das primeiras rodadas. Sendo assim, o time do Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues, o Everton, Ulisses, Conceição e Edmar na defesa, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Nenê e Gabriel Peck como meio de campo, e Raniel como centroavante vascaíno. Enquanto o volante Yuri se recupera de lesão, o volante Matheus Barbosa é o responsável por dar proteção para a defesa do Vasco neste início de temporada. O volante deu a sua opinião sobre o fato do time levar tantos gols. Na avaliação do jogador, a equipe ainda carece de entrosamento, mas vem mostrando evolução a cada jogo. Carlos Brasil não fica em cima do muro e expõe futuro de defensor no Vasco. O Cruz Maltino segue de olho no mercado da bola, mas também já revela desejos de renovar com alguns jogadores. O Vasco vem de derrota no clássico para o Botafogo por 1-0 e caiu para a 4ª colocação na tabela do Campeonato Carioca com 13 pontos somados. Agora a equipe vai tentar recuperar os pontos perdidos na próxima partida diante do Bangu, em jogo válido pela 7ª rodada do estadual, marcado para esta quinta, dia 17. Mas outro assunto vem movimentando os bastidores do clube, o mercado da bola. Em entrevista ao jornalista Fábio Azevedo, o dirigente Carlos Brasil revelou que o Cruz Maltino tem interesse em renovar o contrato com o zagueiro Luiz Cangá, que é válido até março. Abre aspas, o equatoriano agradou e deve ficar. Depende do atleta também, mas a sensação é que ele deve escrever uma história no Vasco da Gama, fecha aspas, disse o dirigente ao jornalista. Outra informação revelada pelo dirigente para Azevedo foi que o Gigante da Colina tentou a contratação do atacante Diego Souza no começo do ano, que já teve passagem pelo Vasco, mas o atleta preferiu seguir no Grêmio. A ideia da diretoria é analisar o mercado e buscar oportunidades e não apenas contratar por contratar. O Vasco ocupa a 4ª colocação na tabela do Campeonato Carioca com 13 pontos somados, sendo 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, aproveitamento de 72% na competição até o momento. A próxima partida da equipe no estadual diante do Bangu está marcada para esta quinta-feira às 20 horas e 30 minutos. Até o momento, o zagueiro Luiz Cangá só participou de uma partida como titular da equipe do Vasco. O zagueiro veio da equipe do Delfim do Equador para a Colina. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, o Vasco deve sim renovar com Luiz Cangá? Sim ou não? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação ao zagueiro equatoriano Luiz Cangá, que deve renovar o seu contrato até o final desse ano com a equipe do Vasco. Carlos Brasil confirma negociações com o provável reforço do Vasco.
O gerente-geral Carlos Brasil participou de uma entrevista nesta terça-feira no canal Fanático Vascaíno e cravou a chegada de um reforço para esta temporada. Abre aspas, falta só assinar, fecha aspas, cravou o gerente. A situação avançou e o atleta deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias pelo Gigante da Colina. A diretoria do Vasco ainda está no mercado para buscar reforços para o time. O departamento de futebol acredita que o plantel ainda precisa de algumas peças para a disputa das competições de 2022. O clube está bem perto de anunciar Quinteiro e Luiz Henrique, que já treinam com a equipe. Segundo informações do canal Atenção Vascaínos, o clube também está com o nome engatilhado para anunciar em breve. O jornalista Flávio Dias explica que conversou com alguns empresários que ofereceram atletas para o Cruz Maltino e o gerente-geral Carlos Brasil pediu para aguardar porque há uma negociação bem avançada com algum jogador. O nome ainda não foi revelado. O que se sabe é que o Vasco ainda está na procura por um jogador de lado de campo pedido pelo técnico Zé Ricardo. Carlos Brasil também falou da possibilidade do Vasco contratar mais um meia para esta temporada. Abre aspas, tem que trazer jogador que a gente considera que vai atender. Seja de qualquer posição, não adianta trazer qualquer um. Estamos buscando jogadores com características que vão corresponder às expectativas. Há um processo nas contratações, uma equipe de análise alinhado com a comissão técnica. Analisamos se o jogador está dentro do perfil. Depois, o Zé Ricardo avalia, o Eduardo Húngaro e eu também estamos analisando. Se for aprovado, vamos para a negociação discutir a questão do orçamento, fecha aspas, afirmou Carlos Brasil em entrevista. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação às contratações feitas pelo gerente-geral Carlos Brasil até o momento para a equipe do Vasco da Gama? Comenta aqui abaixo, deixa sua avaliação em relação aos reforços tragos pelo gerente-geral Carlos Brasil para o técnico do Vasco Zé Ricardo. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.